Olha lá, hein? Mais um corte bom do Picardia Causa, hein? Curte, compartilha com alguém e, pô, se inscreve no canal. Não tá inscrito até agora, tá de brincadeira. Valeu! E eu ainda sou do mundo editorial. Foi onde eu passei mais tempo trabalhando profissionalmente. Então, ou eu respondo que eu sou editora, o que é uma meia-verdade, ou eu respondo que eu sou professora. Eu sou uma professora que não dá aula, uma professora que não tem alunos no mundo real, fora da internet, né? Mas minha principal função profissional nos últimos 15 anos foi criar livro didático, de português ou de inglês. Então, sou autora de alguns livros, sou autora de livro de redação, mas livro voltado para a escola. Isso é o que eu mais faço fora da internet. E aí, na internet, eu tenho o Português é Legal, que tem dicas de português, tem análise de erro de interpretação de texto, que é meu assunto do coração, é o assunto do livro, né? E essas são as coisas principais. Você também faz de escolas específicas ou você faz os buligões mesmo de escola? Eu faço o que o pessoal chama de os livros do MEC. O MEC não faz livro, né? As editoras fazem livro, várias editoras. E o MEC dá aquela carimbada para dizer que vale. Sim, o MEC passa um ano avaliando, que nem é o MEC, são instituições, né, professores universitários, passam um ano avaliando todos os livros inscritos. Esses livros podem ser aprovados ou reprovados, então não é qualquer livro que vai para a escola, é uma avaliação super rigorosa. E aí, entre os livros aprovados, as escolas escolhem quais elas querem. Então, eu já tive livros de inglês aprovados nesse processo, é o Programa Nacional do Livro Didático, ou PNLD. E agora eu tive um livro de redação para ensino médio. Aí, uma vez que esse livro é aprovado, as escolas escolhem e aí o MEC vai comprar e vai distribuir para o Brasil inteiro. Então, é muito legal você imaginar que você trabalhou numa coisa que vai chegar na cidade da Bimboquinha, que você nem sabe Vai onde chegar em lugar que você nunca vai chegar, provavelmente. Exatamente. Presencial é impossível de chegar. Totalmente. O famoso Brasil profundo, né? O Brasil profundo, que a gente nem imagina às vezes como é. Cara, e você faz livro pensando, puxa, quero achar um texto que seja legal para aluno dessa faixa etária. Tem todos os desafios de fazer um livro que vai para o Brasil inteiro. Puxa, quantas caras tem as escolas do Brasil? São perfis muito diferentes. Mas é um desafio que a gente encara com muita empolgação, muito entusiasmo e sempre torcendo para que o livro tenha um bom impacto. Então, essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Como é que você escolhe essas coisinhas que vão dentro, esses trechos? E meio que tem uma diretriz certinha do que ensinar em cada ano? Como é que funciona isso? Pois é. Tem 2 documentos principais quando a gente vai fazer um livro didático pensando nesse processo, né, para ir para as escolas públicas. Um deles é o edital, então cada edição desse programa, do PNLD, vai ter um edital que dá ali ideias gerais de como os livros devem ser, de número de páginas, coisas que são importantes que sejam trabalhadas, do tipo, os alunos precisam ter acesso a um repertório de literatura variado, conhecer personagens negros importantes da história, personagens indígenas. Então, tem recomendações, aprender respeito por diversidade, tem recomendações mais gerais. Isso vem hoje em dia, que bom. Sim. Isso já foi tirado de alguns editais em determinados governos que não compactuavam com essa abordagem de você pensar que a escola também serve para ensinar ao aluno cidadania, respeito, esse tipo de coisa. Mas, em geral, está sempre presente nos editais. Então, é esperado que os livros tenham isso. Se não tiverem, ou se o livro tiver algum estereótipo, retratar algum grupo de maneira pejorativa, esse livro não vai ser aprovado. Não vai chegar nas escolas públicas. Nas particulares pode chegar, porque nas particulares não tem esse controle, que é uma coisa contraintuitiva. As pessoas sempre acham que o que vem do governo é pior, né? Não é verdade. Da escola particular, você faz o que você quiser. Você quer colocar... eu ia dar exemplo, mas assim... Alguma coisa religiosa que contradiz uma visão científica, por exemplo, você pode, num livro que vai para a escola particular, porque não vai ter esse controle. Eu tive um professor, que era, juro. A gente começou a aula dele e falou assim, então, gente, o livro da minha aula é o meu livro, tá? R$30 eu trago na próxima aula, juro pra você. Na aula seguinte, ele trouxe uma caixa com o livro dele e foi entregando e pegando o dinheiro de cada um
E eu fiquei perguntando, eu falei, será que isso pode? Um livro horroroso, assim. Meu Deus. O livro dele tinha texto de word art, sabe? Aqueles Nossa. textinhos. Não, os livros que vão para esse programa, eles também passam por uma análise da parte visual, da parte técnica, que também é rigorosa. Então, tem que ser de muita qualidade visual, o papel tem que ser de qualidade, o conteúdo, claro, tem que ser da maior qualidade. E aí você perguntou, tem uma definição do que tem que ensinar em cada ano? Desde 2017, a gente tem no Brasil um documento chamado Base Nacional Comum Curricular, que é mais conhecido como BNCC. A BNCC não é um currículo que diz, assim, tudo que tem que ser ensinado. Ela é chamada de base curricular porque ela traz alguns conteúdos, são muitos, mas a ideia é que ela seja uma base. Conteúdos e habilidades que os alunos têm que ter ao fim de um ano. Então, a BNCC faz os livros serem um pouco mais parecidos. Independentemente do autor, o que está previsto ali para sexto ano precisa ser cumprido. Então, todos os materiais, para serem aprovados, vão ter que cumprir o que está ali. As coisas que são previstas, conteúdos, habilidades a serem desenvolvidos, são vistos como um direito do estudante. É direito que no sexto ano ele aprenda a escrever uma redação assim, assim, assado, estude tais tópicos gramaticais, aprenda a participar de uma discussão, de um debate, entender turno de fala, a contra-argumentar uma ideia. Então, isso dá uma base, de fato, para que os materiais sigam um parâmetro importante. Existe esse respaldo, né? Agora, assim, se eu vou usar texto do Maurício de Souza, que você falou, ou do Ziraldo, Gosto muito. ou da Ruth Rocha, ou se eu vou dar Machado de Assis, aí é uma escolha muito dos autores. Cada autor vai escolher. E tem as restrições de bastidores, né? Tem um histórico de que o autor X cobra caro para licenciar os textos. Tava comentando aqui o produtor que o livro didático, eles não sabem quem fez o livro, então... Isso, é uma avaliação mais ou menos como redação de vestibular. Ele vai não identificado. Então, a avaliação acontece sem saberem quem são os autores, qual é a editora, nenhuma informação vai estar presente para que seja uma avaliação isenta e justa. Pô, legal. Não, você falou do negócio de licenciar o negócio do autor. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Tipo, vocês têm... Então, todo textinho que tá ali Cada tá textinho... chamegado pra alguém ali. Sim, custa caríssimo fazer uma obra, uma coleção de língua portuguesa, porque você tem muito texto terceirizado, né? Eu preciso apresentar poema, carta, letra de música, conto, trecho de romance. Meu amigo, tem um podcaster aí que é um mala do cacete, que ele é filho de um escritor fudido. Que esse moleque não deve ter... Você sabe quem é, não? Sei. Sabe? Acho que sei. Com certeza você sabe, então. Nossa, ele é chato, mas... Nossa, ele deve estar rico num grau. Por isso que ele fala tanta besteira. Porque ele tá muito sossegado, pelo visto. Porque... Eu não sei em termos de vendas, mas em licenciamento, assim, de Exato. direito autoral para citar em obras didáticas. Porque tem em todo lugar também, que são obras que são bem citadas, É um né? autor importante, né? Cara, você muito sabe quem é. Eu gosto muito disso. Você também sabe quem é. Gosto muito desse momento nosso aqui. Que a bonito gente isso. se questiona, né? Puxa vida, como é que pode seguir esse caminho Como com chega, aquele né? pai? Como chega nisso, né? Eu também fico pensando sobre isso.